Desejo cumprimentar todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por mais essa oportunidade que temos de aqui estarmos para aprender na palavra do Senhor. Desde sexta-feira à noite, as mensagens, os ensinos têm sido muito contundentes e têm endereço certo. E eu acredito que sairemos daqui melhores do que quando entramos. Quantos podem dizer amém? Amém? Mas eu tenho uma notícia boa ainda para dar para os irmãos. Deus ainda tem muito para falar até o final dessa escola. Vamos aproveitar que estamos nessa posição tão reverente diante de Deus. Vamos ler um texto bíblico. Nesta manhã, a parte que me cabe falar está na lição de número 3 da nossa revista, e eu gostaria que os irmãos ficassem bem atentos, porque eu vou me pautar exatamente pela revista e, logicamente, baseado na palavra de Deus. Só para deixarmos já tudo aqui no jeito, precisamos ganhar muito tempo. E na página número 30 da nossa revista, o texto fala sobre a doutrina da salvação. Quero convidar o pastor Erivaldo Soares para que ele possa, aqui no decorrer do período, ir lendo aqui, para sermos mais didáticos, lendo os parágrafos, e eu vou fazer o comentário do comentário. Deu para entender? O comentário do comentário, eu escrevi alguma coisa aqui. Irmão, fique atento, porque em algum momento eu vou ler alguma coisa aqui que Deus me deu, eu coloquei aqui além do que escrevemos aqui na revista. Então, quando eu estiver fazendo esse comentário, certamente aqui não vai estar na sua revista. Na sua revista vai estar o que o pastor vai ler aqui. Entendeu? Então, fique atento onde a gente para, os parágrafos, enfim, e o pastor vai nos auxiliar nesse sentido, porque vamos andar por dentro da revista. Amém? O texto que eu quero ler inicialmente com os irmãos está na carta do apóstolo ou do escritor aos Hebreus, escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo de número 1. Nós vamos ler, na realidade, dois textos, na mesma carta, capítulo de número 1, o versículo 1, 2 e 3. E também no capítulo número 2, do versículo 1 ao versículo de número 4. Assim diz o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. No capítulo 2, o versículo 1 ao 4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres,
e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade. Amém. Pode tomar assento, irmãos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Podem se acomodar em nome de Jesus. Quem tem onde se acomodar, né? Eu vou iniciar a minha fala fazendo uma pergunta. Qual é o valor que nós temos dado à nossa salvação? Deu para entender? Qual é o valor que nós temos dado à nossa salvação? O irmão poderá até assim dizer, ou a irmã, ô pastor, muito grande, eu já sou pastor. Imagine, eu já sou pastor. Só que nós observamos aqui no capítulo 1, no capítulo 4 de 1ª carta a Timóteo, e o versículo 16, o apóstolo dizendo, que é o versículo do nosso tema, tem cuidado de ti mesmo. Olha só, e da doutrina, porque fazendo estas coisas me ajude, irmãos. Fazendo estas coisas tanto a ti mesmo, como aos que? Então o apóstolo Paulo está tratando aqui de duas situações: da salvação de obreiro e da salvação das pessoas que ouvem esse obreiro. Se espera no mínimo de quem prega sobre a salvação que esteja salvo. É a grande questão. Mas tem muita gente que está perdendo a salvação. Por isso que Paulo está dizendo, te salvarás tanto a ti mesmo. Primeiro nós temos que nos salvar a nós mesmos, para depois influenciarmos sobre a vida das outras pessoas. Então, antes de versarmos aqui a nossa lição aqui, vejam bem, eu já vou ler esse texto inicial, depois vamos dentro do procedimento que já tinha anunciado. Antes de versarmos sobre este tão importante assunto, se faz necessário dizer que o termo salvação possui diferentes significados. Nem sempre a palavra salvação é usada no sentido teológico, no que diz respeito à reconciliação do homem com Deus. A Bíblia relata inúmeras situações em que pessoas foram salvas de enfermidade, de deficiência física, em uma batalha, enfim. Sendo assim, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, a salvação quer dizer salvo de uma calamidade, catástrofe, e resgatado, etc. No entanto, o estudo sobre a salvação que propomos nesta matéria tem como base os princípios teológicos fundamentados na palavra de Deus, que descreve acerca da restauração espiritual do perdido pecador. Então eu coloquei aqui também, que apesar de o estudo da salvação não ter o mesmo sentido do conceito secular, como já mencionei, não podemos ignorar que a queda de Adão e Eva foi a maior catástrofe já registrada na história da humanidade. Sim ou não? Muito bem. Então, quero me reportar agora ao texto bíblico que acabamos de ler, na Epístola aos Hebreus. E, antes disso, quero lhe dizer que, em primeiro lugar, precisamos analisar sobre a questão desta epístola, que ela tem um tema, e todo o seu conteúdo sugere que o tema dela seja a superioridade do sacerdócio de Cristo. É importante mencionar que estes hebreus aqui eram um grupo de judaizantes que havia deixado a religião judaica e abraçou o cristianismo. Muito bem, porém, ao terem que enfrentar as adversidades da vida cristã, essas pessoas começaram a menosprezar a salvação, não valorizar a salvação, e consequentemente começaram a abandonar a fé. Aí a gente volta à questão da apostasia, a abandonar a fé, mas eram crentes em Jesus Cristo. Mas quando passaram a perceber que o cristianismo não era aquilo
que está estampado hoje na tela da televisão por muitas religiões, o cristianismo triunfalista, onde tudo é solucionado num passe de mágica, aqueles crentes esperavam que era assim, e viram que não é assim. E não é assim. Todos nós sabemos que não é assim. Nós não somos uma igreja triunfante. Nós somos uma igreja militante, e isso é diferente. O dia do triunfo ainda não chegou, irmãos. A frase mais infeliz que nós podemos ouvir nos nossos púlpitos, e ouvimos sempre, é esta: o melhor de Deus para a sua vida ainda está por vir. Aí vem aquela questão que o orador falou ontem: a chave do carro, do apartamento, a solução do problema, a cura da enfermidade. Esse é o melhor Deus que está por vir. Pois eu quero lhe dizer que o melhor de Deus já veio faz tempo. Desde o dia em que nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, o melhor de Deus já veio para a nossa vida. E o dia do triunfo nós estamos aguardando, quando não estaremos mais sujeitos a nenhuma adversidade que nos cerca aqui e nos aflige na face dessa terra. Esses hebreus não estavam dando o devido valor à salvação. Já visto que num determinado momento, mais precisamente no capítulo número 5, ali pelo versículo 12, o escritor fez uma crítica dura. Olha o que ele disse: quando já deveríeis ser mestres, não é mestre de obra não, ensinador, doutor na palavra, ensinando na escola dominical, exortando, estimulando as outras pessoas na sua fé, quando já deveria ser esse tipo de gente, mestres, ainda necessitais, que se vos tornem a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos, ou seja, os ensinos preliminares das Sagradas Escrituras, que vos haveis feito tais que precisais de leite e não de sólido mantimento, porque se der um sólido mantimento, acaba com a gengiba, às vezes até do obreiro, coitado, quando já deveria ser mestre, quando deveria estar ensinando. A propósito, eu quero abrir aqui um parênteses para dizer que ontem eu fiquei estarrecido, irmão, fiquei angustiado, muito angustiado, em meio a tanta bênção aqui, houve a necessidade de eu sair correndo para dar uma certa assistência à minha esposa que não estava passando bem, e quando eu saí aqui no pátio da igreja, eu pude me deparar com um plenário bem maior do que o que estava aqui dentro. Aqui, ó, daqui até lá embaixo. E gente ainda posando para foto. Nós viemos aqui para posar para fotos, irmãos. Nós estamos tratando do assunto mais sublime que existe no cristianismo. Chama-se salvação. Não existe outro assunto dentro da Bíblia mais importante. É salvação, amados. Não entendemos tudo ainda acerca de salvação. Precisamos nos salvar. Um dia eu disse para o nosso presidente, a gente estava conversando, eu disse: pastor, se a gente não tomar cuidado, a gente salva os outros e se condena. Por isso que Paulo disse: estou tomando cuidado comigo mesmo, para que eu, pregando aos outros, não venha eu mesmo ficar envergonhado. Se Paulo corria esse risco, não sou eu que não vou correr, mas eu tenho que tomar cuidado para me manter salvo. Então, observe os irmãos, o escritor aos Hebreus, eu escrevi aqui alguma coisa, por esta razão o escritor aos Hebreus faz duras críticas a estes cristãos. Haja vista que no capítulo 10, versículo 25, ele diz, veja como é que você interpreta isso aqui, porque eu já vi umas explicações sobre isso aqui há muitos anos atrás, que não convence. Não deixando a nossa congregação, capítulo 10, versículo 25, de Hebreus, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, ou seja, advertindo de maneira branda, estimulando, aconselhando, tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Quando eu ainda era muito novo na fé, eu via o obreiro do Senhor, bem intencionado, mas usando o texto errado. Dizia assim, os irmãos, a mocidade, tinha aquela coisa de visitar outras congregações, deixava o ensaio do coral, deixava o culto, enfim. Aí o obreiro chegava, chamava atenção: irmão, você não estava aqui, por quê?
Irmão, eu fui visitar a igreja tal. Irmão, isso é condenado na palavra de Deus. Olha aqui o que diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz tudo, né, irmãos? Olha só. E não da nossa congregação, como é costume de alguns. Olha só. Mas é mesmo, né, irmão? Eu não tinha visto isso. Mas depois a gente vai amadurecendo e vai aprendendo. Aí chegamos à conclusão do que quer dizer o texto. Não tem nada a ver com sair daqui e visitar a igreja do outro, mesmo porque naquele tempo não tinha outra igreja para visitar, só tinha a igreja cristã. O problema era que estavam perdendo a fé mesmo e voltando à prática da religião judaica, retrocedendo, diminuindo o valor da salvação, a fé no verdadeiro sacrifício. Nós observamos que o escritor estava tão estarrecido com a situação dos crentes hebreus, que ele nem saudação inicial deu. Ele foi direto ao assunto. Pode ver que o livro não tem saudação inicial. Ele já começa, olha, vendo Deus antigamente falado de muitas formas, de muita maneira, aos pais, pelos profetas, nos falou nesses últimos dias, através da pessoa de Jesus Cristo, quem constitui o herdeiro de tudo, Ele manda em tudo, Ele é o Salvador, não existe outra salvação. Se vocês não se salvarem agora, vocês não se salvarão mais nunca. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, porque essa palavra dita pelos anjos teve o seu peso, e quem cometeu iniquidades, enfim, teve também o seu juízo. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Interessante que ele, para dimensionar o tamanho dessa salvação, ele não achou um vocabulário que pudesse isto caracterizar. Então ele parece que foi redundante, né? Tão grande, tão já está numa esfera de grandeza. Tão grande, irmão. A salvação é grande. Eu costumo ilustrar isso da seguinte forma: se você for a um banco e tiver necessidade de retirar alguma quantia para uma passagem, pagar um táxi, enfim, você chega lá no caixa eletrônico, você não está muito preocupado com quem está no seu entorno, porque a quantia é pequena, não tem muito valor mesmo. Mas se você tiver a necessidade de retirar uma quantia expressiva, nós temos forma de lidar com isso sem precisar ir à fila de banco, mas tem coisas que não tem jeito. Já passei por esse processo. Você chega lá no banco, você fica tão desconfiado, irmão, olhando em sua volta, porque o valor que você vai retirar é grande. Você fica olhando, todo mundo que está em sua volta é suspeito, é ladrão. Todo mundo. Às vezes tem até servo de Deus que está ali 6 dias, 7 dias de jejum ali, é ladrão também. Porque você está lidando com coisa grande. Então você, lidando com coisa grande, você tem que tomar cuidado, para não perder aquilo. Então você só conhece uma pessoa honesta ali, você mesmo. Sim ou não? Bom, vamos andar agora, porque o que eu tenho aqui é muita coisa. A matéria é muito extensa e não vai dar para eu falar tudo que está no meu coração aqui, o que eu escrevi. Continuando a revista, na página número 30. Agora sim, pastor, por gentileza. O terceiro parágrafo. À luz da gramática grega, 2 termos são usados para a exposição didática sobre a doutrina da salvação, sendo eles soteria, que significa salvação, logia, que significa estudo. Assim sendo, temos a palavra soteriologia, que significa o estudo ou a doutrina da salvação. Prossiga. Mas o estudo desta matéria não atingirá o seu objetivo sem que antes procuremos entender a real condição em que o homem se encontra diante de Deus, desde o dia em que o primeiro casal foi deposto do jardim do Éden. Dessa forma, havendo o homem pecado contra o seu Criador, perdeu sua identidade de filho de Deus, e como tal ficou privado da sua glória, conforme dizem as Escrituras Sagradas, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Prossiga.
Se diligentemente atentarmos para o relato do terceiro capítulo do livro do Gênesis, observaremos que Deus, ao determinar o juízo sobre os envolvidos no lamentável evento que ocasionou a queda do casal, anunciou também o plano da salvação para sua redenção, ao passo que este mesmo plano resultará no juízo eterno contra Satanás e todos quantos rejeitarem a graça de Deus, como se pode observar. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis, capítulo 3, versículo 15. É importante mencionar que a referência à semente da mulher diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, o qual se manifestaria ao seu devido tempo. Como assim sucedeu, o próprio Jesus, por várias ocasiões, fez alusão à sua pessoa usando a metáfora da semente. Podemos ressaltar um texto no Evangelho de João, onde claramente ele faz esta relação. Ora, havia alguns... Amém. Eu volto aqui já. Deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Nós observamos que nesse texto que o pastor acabou de ler, está aqui na nossa revista, Deus propôs um plano para resgatar o homem. Conforme aqui já lemos que teve lugar desde a fundação do mundo, para resgatar o homem. Mas o juízo contra Satanás foi muito acirrado. Deus não apresentou um plano para resgatar Satanás da sua situação. Porque ele tinha em mente que enganando o homem, fazendo com que o homem tivesse o desejo de ser igual a Deus, como foi o seu desejo também, ele pensou assim: do mesmo jeito que eu intentei ser igual a Deus, e Deus acabou comigo, arrebentou comigo, eu vou incentivar o homem a fazer a mesma coisa, querer ser igual a Deus. E dizer para ele que no dia que ele comer desse fruto aí, ele vai ser igual. E Deus vai acabar com ele, vai arrebentar com ele também. E assim foi feito. Mas só que quando chegou na hora, irmãos, foi um equívoco. Deus deu um juízo para todo mundo. Mas quando chegou na vez do homem, ele disse: eu não vou desistir de você, da semente da mulher. Vai nascer uma semente que vai ferir a cabeça tua, serpente. Para você não tem remédio, mas para esse homem que eu criei, eu já tenho um plano. Você perdeu a batalha. Perdeu a batalha. Eu não desistirei desse homem nunca. Meus amados irmãos, semente da mulher. Então nós observamos, veja bem, mas antes disso, deixa eu me dizer uma coisa. Alguém já perguntou assim, mas se Deus sabia que o homem iria pecar, e eu sei que muita gente aqui quer fazer essa pergunta, e não precisa ser bom profeta para saber disso. Se Deus sabia que o homem iria pecar, na sua onisciência ele sabia disso, então por que ele fez o homem? Irmão, a resposta é muito simples. Eu coloquei aqui, ó: Deus é soberano e jamais deixaria de criar o homem pelo fato de, na sua onisciência, saber que o homem iria pecar. A sua soberania jamais lhe permitiria deixar de fazer algo que ele quer fazer, porque correria algum risco de alguém procurar sabotar seus planos. Dentro desse contexto, olha o que Jó disse no capítulo 42, versículo 2. Bem sei, olha só, bem sei, eu, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus não tem dificuldades, irmão, para fazer nada. Ele faz o que Ele quer. Ah, mas vai ter problema, Satanás vai... Não tem problema, Satanás vai perturbar ali, eu resolvo aqui, porque eu tenho como resolver. Deus tem planos, propósitos, desígnio, objetividade. O que Ele quer fazer, Ele vai fazer, porque Ele tem como resolver. O poder de Satanás é limitado. Satanás, ele está controlado por uma rédea, e a ponta dessa rédea está nas mãos, sabe de quem? Não é na minha nem na sua, está na mão de Deus. Tudo que ele fizer, faz se Deus permitir. E cuidado, irmãos, eu ouvi dizer que existe aí, de vez em quando, uma exposição dizendo que Satanás é onisciente.
Onisciência, irmão, é um atributo único, exclusivamente de Deus. Se Satanás fosse onisciente, ele não ia chegar diante de Deus quando Deus perguntou: e viste o meu servo Jó? Vi sim. Você viu que ele realmente não tem ninguém igual a ele, que ele foge do mal? Ele disse, também, ele tem tudo. Então, no dia que o Senhor tirar tudo isso dele, ele vai negar. Isso Satanás disse. Só que, quando chegou na hora do teste, não negou. Então, se ele era onisciente, ele deveria saber que ele não iria negar. Não iria contestar Deus. Semente da mulher. Irmãos, vejam bem. Quando Deus fez essa promessa lá no Jardim do Éden, o proto-evangelho já estava ali estabelecido, pré-estabelecido. Ele estava falando da pessoa de Jesus. Pronto, a promessa já estava ali. E conforme lemos que dentro dessa promessa estava exatamente o resgate do homem, mas também, consequentemente, o juízo sobre Satanás e todas as pessoas que rejeitarem e rejeitam a graça de Deus. No texto que foi o texto que o pastor ia lendo aqui, quando diz assim, no capítulo 12, o versículo 20 a 24, preste atenção à profundidade disso aqui. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar, não diz que esses gregos subiram para adorar, eles foram entre os que subiram para adorar, no dia da festa. Estes, porém, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo, os gregos, Senhor, queríamos ver a Jesus. Olha só o jeito, a expressão dos gregos. Ele não disse assim, escuta uma coisa, você é discípulo nazareno, tem jeito de a gente falar com ele? Não. Olha só, Senhor. Para o discípulo é chamado de Senhor. Queríamos ver a Jesus, nós queremos conhecer a Jesus. Porque a fama de Jesus estava por toda parte. Os gregos vieram. O discípulo foi, falou com um, falou com o outro, disse, olha, uns gregos aí que querem falar com Jesus. Peraí, vou falar com ele para ver se ele pode poder atender. Quem é mesmo? Gregos. Os gregos. Senhor, tem uns gregos aí que querem falar com o senhor. Irmão, olha o que foi que aconteceu. Filipe foi dizer a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus, e Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora, olha só, por causa da visita dos gregos, é chegada a hora, em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aí ele se reporta à promessa do Éden, se o grão de trigo cair na terra, e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele dá muito fruto. Interessante. Não nos é revelado aqui o teor da conversa, só tem a resposta. O que foi conversado não foi dito aqui, só a resposta. Se o grão de trigo, a semente, eu sou a semente. Se cair na terra e não morrer, fica ele só. Por que Jesus disse isso, irmãos? Não temos como não conjecturar de que estes homens vieram para propor a Jesus, que tinha fama de grande sábio, grande profeta, coisa mais ou menos assim. Nós temos ouvido da sua fama, e não existe sábio fora da Grécia. Todo bom sábio precisa estar na Grécia. Quem sabe tenha feito uma proposta, vamos para a Grécia, rapaz. Para com isso aí. Na Grécia você vai ter tudo. O melhor, todo o conforto. Certamente foi coisa desse gênero, para ter essa resposta. Se o grão de trigo cair, veja bem que ele diz logo assim, agora chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Aqui é um momento de decisão sobre essa questão da salvação.
Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Vou salvar muita gente. E se o teor da conversa foi esse, como estamos aqui conjecturando, certamente ele disse, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí disse, Pai, glorifica o teu nome. Aí disse que, irmãos, foi um movimento tão grande naquele momento, que as pessoas disseram, foi um trovão isso aí, essa voz que falou aí. Ele disse, eu já tenho glorificado e outra vez glorificarei. É assim mesmo, continua. Você é a semente da mulher, a salvação está em você, o mundo inteiro está esperando em você. E olha o que ele disse do versículo 12 ao versículo 27 a 30, disse, agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim ao mundo, já na sua morte, glorifica o teu nome, enfim, já tenho falado sobre isso. Muito bem, prosseguindo, 3.1 agora, o plano divino da salvação. Pode, por favor. O plano divino da salvação não teve sua origem a partir do momento em que o homem veio a pecar, mas sim na eternidade. Este plano já fazia parte do projeto de Deus, mesmo antes da fundação do mundo, como menciona o texto sagrado. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. O apóstolo Paulo fez alusão a este plano eterno, dizendo, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde os tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pela escritura dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé, ao único Deus sábio, seja dado glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Vamos para o último parágrafo da página 31. Pode ler também, pastor? Vou fazer aqui um comentário. Fica notório que a queda do homem não foi motivo da surpresa para Deus, pois ele já havia elaborado um plano de salvação na eternidade. A Bíblia é enfática em afirmar que o pecado de Adão e Eva não somente contaminou o casal, mas a toda a raça humana depois deles, como está escrito, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Amém. Vejam bem, aqui ainda na revista, aí, esse comentário que eu vou fazer, que eu coloquei aqui, lembro de uma certa ocasião, quando evangelizava, tal e tal. Vejam bem, uma pessoa perguntou para mim assim, por que é que Deus não acaba com essa questão do pecado de uma vez por toda, não pega todo mundo, perdoa e coloca no céu? Olha que facinho. Acaba com esse negócio de pecado. E eu respondi o seguinte, Deus pode perdoar, só que não vai fazer isto. Perdoar todo mundo e colocar no céu, não vai fazer. Mas por quê? Porque o homem não está precisando somente de perdão. Perdão é fácil, Deus pode perdoar. O problema é que o homem está precisando de remissão, o homem está contaminado. E perdão não redime. O que redime é o sangue de Jesus. Então eu coloquei aqui, está na sua revista. Não podemos imaginar dois grupos de pessoas no céu. Um grupo perdoado simplesmente, mas que não passaram pelo processo que nós estamos discutindo aqui na frente, de remissão, de redenção, de santificação. Não passaram. E um outro grupo que passou. Vai dar certo isso lá no céu, irmão? Um grupo que só tem desejo das coisas eternas, celestes, enfim e tal, se reservou aqui em santidade, e um outro grupo que não se preocupou com isso, foi somente perdoado, e Deus colocou lá dentro junto com a gente. Não vai dar certo nunca isto. Sabe por quê? Enquanto vão aqui
glória ao Cordeiro, para todo sempre, amém. Eu só encontro outro que vem de lá para cá. Tem aqui um barzinho aqui onde a gente pode tomar uma cervejinha? Vai dar certo, irmão? Onde é que a gente pode adquirir um cigarrinho aqui? Parece que aqui tudo é difícil, né? É difícil mesmo. Não dá certo esses dois grupos no céu. No céu só vai dar certo para um grupo, lavado, remidos e redimidos no sangue de Jesus. O que estamos aqui colocando, meus amados irmãos, sem nenhuma presunção, com certeza vai enriquecer o seu sermão e as pregações sobre salvação. Esse é o objetivo da escola. Então não dá certo. Sabe por quê? Diga comigo, o céu é santo. A igreja que vai para lá é? Deus é? O Espírito Santo é? Jesus é? Então não vai dar certo. Quem não é santo fica lá. (3.2) Quem terá acesso à salvação? Para respondermos a esta pergunta, vale repetir o texto bíblico que continuadamente diz: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. É diante desta e de outras afirmações bíblicas que podemos dizer que a salvação é para quem pecou. Logo, como todos pecaram, todos podem se arrepender e ter acesso à salvação oferecida por Jesus Cristo. Há entre o povo judeu um conceito equivocado de que ele será o único povo escolhido por Deus para ser salvo na face da terra. Isso ocorre em virtude das promessas de Deus feitas a Abraão, que a sua descendência conquistaria a terra de Canaã, como está escrito. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12, 1-2-7. Amém. Veja bem, irmãos, ainda aí, prosseguindo o parágrafo seguinte, eu coloquei aqui que essas promessas não tratam da libertação propriamente dita para a salvação da humanidade, né? Todavia, entre elas estava a mais importante que Deus fez a Abraão, que diz respeito à escolha da nação judaica para ser o centro religioso do mundo. Mas, infelizmente, o povo judeu não entendeu ou não atentou para isso. Portanto, o judeu seria a nação sacerdotal para evangelizar toda a terra e até com que a humanidade se aproximasse de Deus, né? Fazer com que a humanidade se aproximasse de Deus. Assim como está escrito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui vai começar a apertar uma coisa aqui, irmãos. Eu vou fazer aqui uma pergunta, mas deixa eu ver como é que eu vou formular ela. Bom, eu não vou perguntar quem já pregou sobre isso, ou quem pregou isto. Eu vou fazer diferente. Eu vou perguntar quem já ouviu se pregar sobre isto. Deu para entender? Isto o que, pastor? Nós somos salvos porque os judeus rejeitaram a Jesus. Se os judeus tivessem aceitado a Jesus, os gentios estariam miseravelmente condenados. Quem já ouviu essa pregação? Muita gente ouviu, né? Bonita pregação, né? Misericórdia de Deus. E ainda há quem diga: foi um plano de Deus mesmo permitir que os judeus rejeitassem. Aí pega os textos isolados de Romanos lá, quando Paulo fala alguma coisa, que os judeus rejeitassem, para que nós, gentios, pudéssemos, antes de nos tornarmos igreja, né, ser salvos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Em nome de Jesus, nunca mais pregue sobre isto. Mas eu coloquei aqui.
que tem alguns textos, os mais tradicionais, que, não, peraí, pastor, mas tem vários textos que diz isso. Nós vamos já ver sobre esses textos. Deixe-me dizer uma coisa. Há muitos anos atrás, eu tinha um patrão, pelo menos uns 40 anos atrás. E eu era cooperador da igreja. E fui pregar para ele, falava sempre, pregava e tal, dizia alguma coisa, e todo dia que ele chegava, bom dia, um senhor muito educado. E ele tinha a sua religião lá. Era espírita, muito dedicado, lia a Bíblia. Chegou um dia para mim, falou alguma coisa lá, e eu disse para ele o seguinte: o senhor está pensando o quê? Eu todo envolto em autoridade de ensinador e pregador, quando não sabia muita coisa. O senhor está pensando o quê? O senhor nem era para ter direito à salvação, nem eu. Nós, gentios, salvação era para os judeus. Olha aqui, ó. Está na palavra de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, que esse é um texto, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crente no seu nome. Você está querendo o quê? Sabe o que ele me disse? Ele disse: eu até estava crendo em tudo que você me dizia, mas agora eu acabei de descrer em tudo. O seu Deus é um Deus racista e não serve para mim. Eu dei uma resposta que nem eu mesmo depois aceitei, mas sem saber como resolver o problema. É duro lidar com salvação pequena, salvação rejeitada. Mas o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, porque não pode ficar toda a vida menino. E a revelação vem. E não são os filósofos que trazem, não, nem a ciência. A resposta está na própria palavra. A Bíblia responde a ela mesma. Aí eu cheguei à conclusão, irmãos, e eu gostaria tanto de encontrar aquele homem, para eu voltar a conversar com ele e dizer para ele o seguinte: olha, eu quero dizer para o senhor o seguinte, aquela salvação que eu falei para o senhor melhorou bem, ela é bem melhor. O senhor deleta aquela que eu falei, aquela foi abolida, a salvação é outra, rapaz. Dessa que eu vou falar, o senhor vai se interessar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O senhor tinha direito, sim, mas nem sei se ele está vivo. Quem aprende errado, vai ensinar errado. Por isso que você não pode ficar lá fora tirando foto, não, que lá não resolve o problema da salvação, não. O que resolve é aqui dentro. É ensino da palavra. Aproveito para dizer que todas as vezes que eu fui mandado para algum lugar, congregações, setores, enfim, encontrei uma escola dominical arrasada, um culto de doutrina arrasado, onde os membros da igreja não tinham nenhum interesse por estar no culto de doutrina. Uma certa ocasião, eu assumi uma igreja, preguei no domingo à noite, quando terminou, já veio o dirigente e disse assim: pastor, o senhor vai estar aqui na terça-feira, que é o culto de doutrina, o de ensino? Eu disse: certamente, irmãos. Ele disse: eu vou dizer uma coisa para o senhor não ter surpresas. Seu presbítero da igreja, dirigente. O senhor aqui vai encontrar no culto de doutrina, vindo agora um pastor para cá, certamente vai ter um pouco mais. Só vai encontrar mais ou menos umas 6 pessoas. Porque os crentes daqui não gostam nem de doutrina e nem de oração. E eu pensava que isso era uma força de expressão dele. Mas depois eu fiquei sabendo que era mesmo. Ele disse que 2, 3 pessoas vinham no culto de doutrina. Agora vindo um pastor vai vir 6. Então o caso está ruim mesmo. Aí eu aproveitei a ocasião e disse para ele assim: irmão, me diga uma coisa. O senhor tem certeza que eu vou encontrar aqui umas 6 pessoas? Vindo um pastor aqui para cá agora, certamente umas 6 pessoas, poderá ser que sim.
Eu bati nas costas dele e digo, então, irmão, eu estou bem mais feliz do que Jesus. Porque Jesus falou a uma só pessoa de noite, que foi Nicodemos. Eu já vou começar com 6. Já pensou, irmão? 6? Uma plateia boa. Jesus ensinou 1, eu vou ensinar 6. Ganhei de Jesus. Eu estou dizendo isso porque o senhor é acostumado a pregar para multidões. Hoje eu até falo para uma multidão. A minha maior multidão é aqui na escola bíblica. Eu falo para 30 crentes. Eu fui formado numa igreja de 30, 40, 50 crentes. Não era verdade isso, mas tudo bem, ele quis dizer. Para o senhor não ter surpresa. Pois é. Quando eu cheguei, irmão, na terça-feira para o culto de ensino, sabe o que foi que aconteceu? Eu cheguei mais ou menos umas 20 para as 8. Já tinha lá umas 30 pessoas dentro da igreja. A igreja estava orando, me ajoelhei ali e tal, estou orando. E tinha um porteiro ali, ó. Toda vez que ele abria a porta, os irmãos entravam, a porta fazia um barulhozinho. Eu não gosto muito de barulho, mas daquele eu estava gostando. Porque cada vez que fazia o barulho, é porque entrava um crente precisando de ouvir a palavra de Deus. Um rangido eu digo, Jesus, manda mais. Tem misericórdia, não deixa. 6 de 6 já passou. O que aconteceu foi o seguinte, quando o irmão cantou o corinho, o povo levantou da oração, a igreja estava super lotada, e o irmão que morava no fundo da igreja chegou, pastor, o senhor permitiria, o senhor vai ensinar em cima ou embaixo? Eu digo, por quê, irmão? Porque se o senhor for ensinar embaixo, a gente põe uma mesinha lá, e eu tiro as cadeiras do púlpito para pôr aí nos corredores. Se o senhor for ensinar em cima, aí não tem jeito, porque o ministério fica aí. Não, senhor, então faz o seguinte, tira todas as cadeiras, porque eu vou ensinar embaixo. Eu subo, mas também sei descer. E tome cuidado com esse negócio de subir e descer, não quero perder aqui o meu pensamento, porque, uma certa ocasião, um homem de Deus, muito famoso, grande, foi convidado para ir num certo país, levar uma palavra para os obreiros, uma reunião como essa, assim, mas antes de começar a reunião, ele ia lá, conversava com o obreiro, conversava com outro, e tal, e a assessoria dele, né, era um homem muito importante ali, quando ele terminou de conversar com um, com o outro, estava quase na hora dele começar o ensino, chegaram para ele e disseram assim, pastor, por que o senhor fica perdendo tempo com eles aí, sendo que o senhor nunca mais vai vê-los? Conversando com ele, o quê? Sabe o que ele respondeu, irmão? Ele disse, meu prezado, eu quero dizer para vocês o seguinte, para chegar no topo da montanha onde eu cheguei, certamente eu não precisei deles, mas poderá ser que eu preciso quando estiver descendo. Aleluia, né? Então o irmão desceu todas as cadeiras. Daqui a pouco ele chegou de novo, pastor, as cadeiras não foram suficientes. O senhor me permitiria trazer lá da minha casa? Eu tenho lá algumas cadeiras. Pode pôr, irmão, põe aí. Aí já não dava mais para buscar cadeira de ninguém. Chegando gente. A igreja o templo tinha um espaço entre o banco e a parede, fazendo aquele cinturão. E manda os irmãos ir tomando o espaço aí atrás, irmão. Ele fez. Começou ali, irmão, e terminou aqui de novo. Lotou tudo. Sabe o que foi que eu falei naquela noite? Uma palavra muito simples. A palavra de Deus. Simples. Quando terminou o culto, sabe o que foi que aconteceu? Os irmãos iam passando, paravam assim, frente, eu em pé aqui, o obreiro aqui, o presbítero, eles passavam aqui, paravam assim. Pastor, eu quero dizer uma coisa para o senhor, faz muitos anos que a gente não come uma comida dessa. Aí vinha o outro, pastor, faz muitos anos também que eu não participo. Um por um, dizendo quase a mesma coisa. E o obreiro do meu lado. Quando passou o último, Pai do Senhor, meu irmão. Pai do Senhor, pastor, quero dizer uma coisa para o senhor, eu nunca vi uma quantidade de gente dessa aqui, mas nem no culto público de domingo. Mas sabe o que foi que ele disse? Eu disse, é assim mesmo, a igreja de Jesus é assim mesmo, ela surpreende. Tomara que eles permaneçam, né? Eu digo, está aí a razão. Está aí a razão. Olha aí onde está o problema. Aí fica anunciando que o problema está no povo. O problema está em você, prezado. O
problema está em você, não é no povo. E foram 3 anos, mas 3 anos assim. Ensinar a palavra. Ensina a palavra, irmão, aprende a palavra, vai para a convenção, fica no plenário, aprende, que tu tem alguma coisa a aprender mesmo, como eu também tenho. Já aprendi tanta coisa essa semana aqui, e eu vou pregar. Vamos prosseguir? Espera aí, eu estava aqui num pensamento aqui. Quem terá acesso à salvação? Não é isso? Sim. Aí entre o povo judeu está. Agora, vamos continuar aqui o seguinte. Então, somente os judeus são salvos. Parágrafo. Lamentavelmente, a ideia de que haverá... Lamentavelmente, a ideia de que haverá um povo salvo, no caso os judeus, em detrimento do resto do mundo perdido, não é somente um conceito judaico, mas tem sido por muitos anos tema de pregações em muitos púlpitos de muitas igrejas. Isso se dá ao fato, à interpretação errada e descontextualizada das Sagradas Escrituras, tendo como base alguns textos isolados, os quais vale a pena mencioná-los, como por exemplo... Qual é o texto? Vamos lá. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Bom, para começar aqui, não está falando de salvação mais diretamente, mas de posição sacerdotal do povo de Israel que rejeitou essa condição. Depois, outro texto. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha aí, ide antes. Quando diz ide antes, é porque o texto está dizendo que outras pessoas ainda serão alcançadas. Certo? Muito bem. Mas vai primeiro a eles. O caso dos outros, depois a gente vai resolver. Muito bem. Prossiga. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de meu pai. Outra questão, mulher cananeia, seguindo a Jesus, querendo uma libertação para sua filha e tal. O Senhor disse, quando os discípulos disseram, atende ela, já faz tempo, ela vem aqui atrás. Olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus falou somente o que os judeus queriam ouvir, irmãos. Porque se Jesus atendia aos judeus, começou fazendo o trabalho no meio do seu povo e não estava sendo recebido, imagine se ele atendesse a todo gentil que chegasse. Aí ficava descaracterizado que ele não era o Messias, mesmo por causa do conceito judaico. Se já não estava aceitando assim, repito. Então Jesus fez o quê? Eu preciso atender essa mulher. Mas também não pode deixar aqui caracterizado isso que eles estão pensando, que eu não sou o Messias. Não, eu não vou atender porque não convém tirar o pão da mesa dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ele já sabia qual seria o resultado daquela expressão. Sim, senhor, tudo bem, eu concordo, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu senhor. Mulher, grande é a tua fé, então vai lá e faça conforme a tua fé, pronto. Aconteceu. Está resolvido. Então, quando está dizendo, eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel, quer dizer, eu não fui enviado, senão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu preciso fazer dessa nação uma nação sacerdotal, essa nação vai ter que evangelizar o mundo, era isto. Prossiga. Estes são os textos mais usados tradicionalmente para justificar o conceito dos judeus salvos e os gentios condenados, e que a rejeição dos judeus à pessoa de Jesus foi o que proporcionou a salvação aos gentios. Isso contrasta frontalmente com o que Jesus disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, pense numa coisa. Quer ver uma coisa? Pastor Jaime, por gentileza, chega até aqui. Quem é o outro? Pastor Jorge, permita-me, é só uma dinâmica, tá? Judeu, gentil. Diga judeu, gentil. Jesus se manifesta para salvar quem? Judeu, dentro desse conceito.
Aí é o presente de Deus para os judeus, programados para serem salvos. Ótimo. Aí eu venho para este aqui. Olha, esse aqui é um presente que eu trouxe para você, porque eu amo muito o senhor, tenho muito respeito pelo senhor, certo? Certo. Então, eu quero lhe dar esse presente. Tome. Não preciso não. Não preciso. Não. Você não é aquele que eu estou esperando, rapaz? Não. Ah, você esperava coisa melhor, né? Não deu certo. O plano falhou. Tá bom, então o senhor pode ir para lá. Ô, Pai do Senhor, Senhor gentil. Deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu tenho um povo, representado na pessoa do pastor Jaime aqui, amo muito essa pessoa, e eu saí da minha casa e falei para minha esposa que eu ia dar esse presente para ele. Mas eu não sabia que ele deve ter alguma coisa contra mim, e não recebeu o presente. Você sabe que eu amava muito ele, né? Uma consideração muito grande, mas fiquei decepcionado. Como ele não aceitou, e eu encontrei o senhor aqui, eu vou dar para o senhor. Quer dizer, para ele porque eu amo, para o senhor porque ele rejeitou. Então o senhor vai ter uma salvação rejeitada, tá? Deus abençoe. Eu, Israel Januário da Fonseca, não faria uma coisa dessa. Eticamente falando, não faria. Imagine esse Deus. Você acredita mesmo que ele faria isto? Então não pregue sobre isto. Porque a salvação é fruto do grande amor de Deus e da promessa feita sobre a semente da mulher lá no jardim do Éden. Imagine, pastor Davi. De ontem comentava com um companheiro aqui lá da Bélgica. O senhor aqui prega no domingo à noite. E o pecador está lá atrás, atento ao que o senhor está pregando. Sobre o grande amor de Deus. E coloca lá todos os textos bíblicos que defendem de que o amor de Deus é um amor que não discrimina ninguém, o amor de pai, de mãe pode falhar, mas o de Deus não existe etnia, nação, língua, cor, que o amor de Deus não alcance. Oh, que maravilha ouvir isso, e o pecador está lá ouvindo, e ele absorveu uma mensagem, de domingo que vem eu vou ouvir outra vez, e vem. Quando é no outro domingo, aí você, o texto que eu quero ler hoje é João, capítulo de número 1, versículo 11. Irmão, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu quero dizer para você, meu amigo, que você não teria direito à salvação, as outras pessoas não teriam direito à salvação, porque Deus programou a salvação para os judeus. Peraí, mas domingo passado eu ouvi que o amor de Deus não discrimina ninguém. E aí? Que pregação é essa? Que confusão é essa? Por falta de aprender. Amém. A salvação está melhorando, não está? Ela está começando a ficar maior. Está começando a ficar maior, mais importante, mais atrativa. E nós começamos a sentir este amor de Deus e darmos mais valor à nossa salvação. Nós não temos salvação rejeitada, mas tem coisa ainda por vir aqui que vai complicar mais ainda. Vamos lá. Todavia, para entendermos o sentido dos textos mencionados, vale a pena observar o que o apóstolo Pedro disse em seu discurso depois de haver curado o coxo na porta do templo chamada Formosa. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, serão benditas todas as famílias da terra. Está falando aqui do povo judeu. Ressuscitando Deus o seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós. Aqui, olha só. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, o quê? Primeiro enviou a vós. Você está acompanhando o texto aí, irmão?
ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, o quê? Primeiro enviou a vós, primeiro. Quando ele diz primeiro enviou a vós, é porque tem gente aguardando também, porque vai ser alcançado por essa graça e por este amor. Aleluia. Continue, por favor. Para que nisso vos abençoasse e vós desviasse a cada um das suas vossas maldades. Ainda posso citar vários textos que divergem da ideia disso que estamos falando. Um Cristo simplesmente para os judeus. Vou começar a citá-los. É aqui que vai complicar. Aí vem a contradição. Olhem bem. São João capítulo número 10, versículo 15 e 16. Aí não está na sua revista. O texto diz o seguinte. Palavra de Jesus. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Versículo 16. Ainda tenho, falando aos judeus, tá? Ainda tenho outras, diga outras. Ovelhas, que não são deste aprisco. E quem são essas outras? Quem eram essas outras? Quem eram essas outras? Ainda tenho outras ovelhas, senhores judeus, que não são desse aprisco. E a estas me convém agregá-las, porque eu sou pastor delas também. Observem, irmãos. Muito bem. Logicamente que Jesus estava se referindo aos gentios. Êxodo capítulo 19, versículo 6. Presta atenção a isso. Também não está na revista aí. E vós, quer dizer, vós judeus, me sereis reino sacerdotal. Diga, reino sacerdotal. O que faz sacerdote? Qual é a função do sacerdote? Interceder pelas outras pessoas. Muito bem, mas presta atenção uma coisa. E povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pergunto, para que Israel ser uma nação sacerdotal? Vou repetir. Para que Israel ser uma nação sacerdotal, se somente ela seria salva e não tinha por quem interceder? Deu para entender, senhores? Não tinha por quem interceder. Para que uma nação ser nação sacerdotal se não tem por quem interceder? Só eles são os salvos. Viram a contradição? Tudo isso que eu estou colocando aqui é com muito respeito, irmãos. Essa escola bíblica é para a gente aprender o que a gente não sabe. Para também vir confirmar o que a gente já sabe. Tem muita coisa que eu falei aqui que eu sabia, mas tinha umas que eu não sabia. Ontem à noite eu ouvi uma mensagem aqui que eu já preguei tanto, mas já preguei tanto, irmão, já cansei de pregar. Mas ontem veio outra coisa que eu não vi, Deus mostrou para o irmão lá, não mostrou para mim, mas ontem mostrou, né, porque, por intermédio do irmão. Agora imagina se eu estou lá fora, tinha perdido um negócio daquilo. Como muitos perderam. Ezequiel 5:5. Olha só isso aqui. Que diz o texto: assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terra que estão ao redor dela. Eu vou ler de novo. Assim diz o Senhor, Ezequiel 5:5. Assim diz o Senhor Jeová: esta é Jerusalém, pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Com qual propósito Deus colocou Israel no centro do mundo? Com qual propósito? E todas as nações cercando Israel, com o propósito de que Israel fosse o centro religioso do mundo, uma nação sacerdotal mesmo, e que todo mundo chegasse ao conhecimento desse Deus através de Israel, mas não entendeu. Os
irmãos estão entendendo? Mas deixa eu dizer uma coisa aqui, irmão. Vale ressaltar ainda que não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus, não, viu? Todos os discípulos de Jesus eram judeus. E quando Jesus subiu ao céu, ele foi visto por mais de 500 irmãos, e na sua maioria todos de judeus. Então generalizar que os judeus rejeitaram, não é muito bem verdade assim, não. A maioria dos seus discípulos eram judeus, ou do seu povo, ou das pessoas que lhe ouviram e deram crédito à sua palavra. Depois tem outra coisa. Vale ainda ressaltar aqui alguma coisa. A maior contradição ainda está entre este conceito e a promessa feita no Éden, sobre a semente da mulher, que geraria a semente que feriria a cabeça de Satanás. Se a semente da mulher lá estava se referindo à pessoa de Jesus, meus amados irmãos, olha o que eu escrevi aqui. Ora, se a salvação foi projetada para o povo judeu, para que então a promessa lá no Éden, sobre a semente da mulher, sendo que lá no Éden não tinha judeu? E aí? Se era judeu que teria que ser salvo, lá não tinha judeu, mas está dizendo que da semente da mulher aqui, já lembra disso lá atrás? Observem bem. E o que justificava o pregoeiro Noé, como disse o apóstolo Pedro, pregar para uma geração, sendo que judeu a nação judaica nem existia ainda, não tinha judeu lá também. Para que Noé pregando se não tinha judeu? Chamando o povo ao arrependimento. Foram dois momentos da pregação de Noé. Um chamando o povo para o arrependimento. E quando isso não aconteceu, o segundo momento da pregação agora era juízo. Começou a pregar juízo. Então fica difícil você ficar dizendo, irmão, que Noé construiu uma arca. Fica muito bonita essa pregação, assim, bem arranjada, olha só. E Noé construía aquela arca, e chegava para o povo, meu prezado irmão, e dizia assim: venham, se salve, vai vir o dilúvio aí, venha para a arca. Primeiro que não ia caber todo aquele povo dentro daquela arca, irmão. E a arca já estava sendo construída como consequência do juízo de Deus sobre aquele povo, salvando a família de Noé por rejeição. Não resta mais sacrifício. Entra você, faz a arca, entra você, a sua família, os animais que eu estou designando aqui, e esquece o resto, porque eu vou destruir mesmo. Não estava chamando ninguém para entrar na arca, não. Entre na arca da salvação. Tem arca de salvação não, irmão. Salvação da família de Noé. Ali era o segundo momento da pregação, era juízo mesmo. Sim ou não? Para que ele pregando? Não tinha judeu lá. Não nos esqueçamos que o povo judeu surge com a chamada de Abraão, ou de Abrão, né, como queiram, com a promessa de evangelização do mundo. Porém, tiveram a dificuldade de entender e muito menos de aceitar esta condição. Teve uma das nossas igrejas aqui que escolheram um tema muito importante numa semana teológica que foi feita aqui, foi Vila Perus, né? Onde eu tive a oportunidade, outros irmãos tiveram, onde ela está ministrando, sobre, deixa eu ver se eu me lembro como é que foi o tema, o testemunho na descendência de Abraão, é isso? Como que foi, irmão? Cadê o irmão? Eu vi ele aqui. O testemunho da fé na descendência de Abraão, é isso. Me ajuda aí, irmão. Os irmãos de Vila Perus estão aí? Estão aí? Foi isso mesmo, irmão? E lógico que eu não vou falar sobre isso, né? Mas eu disse para os irmãos que teve dois aspectos do testemunho da descendência de Abraão, um positivo e outro negativo. Porque um grupo aceitava, e outro nem aceitar a palavra de Jesus. Teve um grupo que Jesus chegou para ele e falava a sua palavra, eles começaram a pôr pedra, pegar em pedra para apedrejar Jesus. Nós temos por pai Abraão. Que pai Abraão? Você tem por pai o diabo. Vocês já viram Abraão pegando em pedra para atirar em ninguém, rapaz? Vocês com as mãos cheias de pedra para atirar em mim, está dizendo que tem por pai Abraão? Faz a obra de Abraão para que você diga que é filho de Abraão. No entanto, e eram judeus.
No entanto, chega lá na casa de Zaqueu, depois que fala a sua palavra, Zaqueu aceitou. Ele diz: olha, eu vou vender metade dos meus bens, dar para os próprios, se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Aí Jesus disse: olha que coisa, está salvo, porque esse também é filho de Abraão. Sim, mas ele já é filho de Abraão, por nacionalidade, por descendência. Mas Jesus disse para um grupo que também tinha a mesma descendência, que era filho do diabo. E para esse disse que é filho de Abraão, esse é filho de Abraão. Então eu dizia para os irmãos: em todo e qualquer lugar do mundo que se converteu uma pessoa a Jesus, essa fé está ligada à fé de Abraão lá, é filho de Abraão. E tem essa razão de ser, que não é o meu assunto aqui, deixa para lá, que isso aqui é outra questão muito profunda, mas não vou falar sobre isso. Fica, portanto, entendido que as referências que Jesus fez de ser enviado ao povo judeu se refere ao fato de que o processo começaria por eles, e não que seria exclusivamente para eles, mas que através deles se estenderia para o resto do mundo. É exatamente isto que Pedro está dizendo ao povo judeu no texto que lemos. Primeiro vós. Vamos para 3.3. Os 3 elementos operantes na salvação. As consequências que o pecado gerou foram extremamente desastrosas, que requereu de Deus a manifestação de seus atributos e a operação de alguns elementos no processo da salvação do homem, sem isentá-lo também da responsabilidade sobre aquilo que ele precisa fazer para alcançar a misericórdia de Deus. Existe uma grande diferença entre a salvação pela graça e a salvação de graça. O que o homem não podia fazer, Deus fez por ele. No entanto, aquilo que ele podia fazer, Deus não o fará. Não há como o homem ser isento de se esforçar para deixar Deus agir em favor de sua salvação, pois a sua participação neste processo será inevitável. Portanto, estudaremos sobre os 3 elementos imprescindíveis que opera na salvação. Muito bem, então nós temos aqui exatamente o primeiro elemento operante na salvação, que não vai dar para eu comentar, porque eu já recebi aqui um aviso, que eu tinha um tempo, mas não vou ter o mesmo tempo não, diminuiu. Primeiro, a graça. A graça é a dádiva de Deus, ou o favor imerecido de Deus, para proporcionar ao perdido pecador a reconciliação com Ele. Muito bem. A questão de salvação de graça, como já lemos aqui, não tem salvação de graça, irmão. Salvação é pela graça. O preço que nós não podíamos pagar, Jesus pagou. O que eu não podia fazer, Jesus fez. Salvação de graça é diferente de salvação pela graça. Ou seja, se alguém quiser vir após mim, olha o preço. Renuncie-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E esse preço não é fácil, mas é possível fazer. Em segundo lugar, a graça se manifesta como em favor dos filhos de Deus para... É isso aqui? Não. Em primeiro lugar, como já dissemos, a graça se manifesta como o favor imerecido de Deus que, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, para reconciliar a criatura com o seu Criador, como diz o texto sagrado. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo e não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Logo, este aspecto da graça pode ser chamado de a graça salvadora. Depois, em segundo lugar, tem a graça que se manifesta em favor dos filhos de Deus para lhes fazer resistir às astutas ciladas do diabo, vencer as provas e as tentações e guardar a fé em meio a qualquer adversidade, como bem relatou o apóstolo Pedro, dizendo: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo, e o que de Deus toda a graça que em Cristo Jesus vos chamou a sua eterna glória,
depois de haver de padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. É através da graça. A graça fortifica, confirma e fortalece. Mas o diabo está, ontem foi dito aqui, que o diabo está 24 horas por dia atento buscando a quem possa tragar. Não é o que possa tragar, a quem possa tragar. Então vejam bem, eu aproveito para dizer o seguinte, recentemente, me lembro aqui de um fato. O irmão que eu faço o cabelo lá, o cabeleireiro, ele é crente de uma determinada igreja, e ele disse para mim, irmão, veja, teve um irmão que, ele é muito usado por Deus, e chegou alguém e chamou ele para expulsar um demônio lá numa casa. E ele foi. Quando ele chegou lá, olha a forma dele do irmão expulsar demônio. O irmão não foi muito prudente, irmão. Ele chegou lá na casa e viu aquele endemoniado lá, quando mostraram o endemoniado, ele virou-se para a pessoa assim, e disse, e aí, vagabundo, o que é que você está fazendo nesse vaso? O demônio virou-se para ele e disse, vagabundo não, viu? Eu trabalho 24 horas por dia. Você viu? Se o diabo trabalha 24 horas por dia, é bom você ficar atento, irmão. Ele não dorme, ele anda com o colchão nas costas. Então, toma cuidado, irmão, quando você vai expulsar demônio, não quer que você fique falando para o diabo, ele não é tão besta assim como você quer pintar, não. Eu já vi casos de irmão chegar assim, sai, está amarrado, você está amarrado, sai, o demônio disse, mas como é que eu vou sair se eu estou amarrado? Fica prosando com o diabo, não, irmão, que não dá certo, não. Expulsa em nome de Jesus e dá tudo certo. O irmão ainda conseguiu expulsar, Deus deu graça que expulsou. O rapaz que trabalha 24 horas por dia. Olha só. Já vou encerrar. Em terceiro lugar, a graça se manifesta proporcionando ao crente o prazer e a alegria e a satisfação de ser útil à causa de Cristo e contribuir para o crescimento do reino de Deus. O livro de Atos registra nitidamente este efeito da graça na vida dos cristãos da igreja de Antioquia, dizendo, Atos 11, 22 a 23, está na revista. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Logicamente que essa expressão, viu a graça de Deus, registrada nesse texto sagrado, se refere aos efeitos, aos resultados da graça. Ou seja, o que o favor de Deus estava produzindo na vida dos membros daquela igreja. E eu coloquei aqui assim, ora, todos sabem que não podemos apalpar o vento e também não podemos vê-lo. Porém, é impossível não sentir o efeito do vento. Assim como não podemos ver a graça, mas também é impossível não sentir que ela está presente, a graça. E em quarto lugar, ainda que não haja percepção e muito menos o reconhecimento das pessoas ou da humanidade, há uma manifestação da graça de Deus em benefício de toda a humanidade, independentemente de sua fé nele ou não, diferentemente da graça salvadora. Isto diz respeito à providência de Deus, que em seu tempo envia a chuva, o sol, a lua, o vento e tudo o que se faz necessário para a sobrevivência do homem. O próprio Jesus fez menção a isto dizendo, porque faz, ou seja, que Deus faz, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Esta pode ser chamada de a graça comum. Todavia, não há neste ato nenhuma virtude salvífica. Pelo contrário, contribuirá na condenação daqueles que, mesmo desfrutando desses benefícios divinos, não foram capazes de crer e aceitar a redenção proposta em Deus. O texto seguinte fala do texto de Paulo, que diz que de tudo aquilo que de Deus pode se conhecer, mas as pessoas não atentaram para isso. Nesse texto que está aí, eu falei assim, que nesse texto o apóstolo Paulo resumiu toda a história da Grécia em uma só declaração dramática, dizendo que os gregos, não obstante buscarem sabedoria, como os judeus também buscam sinais,
Em relação às coisas espirituais, não avançaram em absolutamente nada, só se degradaram, Concluindo um pouquinho aqui mais para frente, quando fala da fé, que é o terceiro elemento operante na salvação, é a fé. Não há a mínima possibilidade de alguém se aproximar de Deus sem crer que Ele existe. O escritor aos Hebreus corrobora com este conceito, dizendo: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que buscam. Portanto, a fé é exatamente o elemento que dá acesso à graça para a pessoa ter a salvação. E eu concluo aqui dizendo o seguinte, que diante do exposto concluímos, pois que, digam comigo, a graça é a fonte da salvação. Ela emana de Deus. O sangue é a base da salvação. Ela emana de Cristo. A fé é o meio para se ter acesso à salvação. Ela emana do pecador. Amém. Os passos que conduzem à salvação vai ficar. Os 3 aspectos da salvação, muito importante, vai ficar. Mas está tudo escrito aqui para a meditação dos irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus.